Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, o nazismo e o Holocausto. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o doutor em Filosofia Política, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Carlos Williams Jacques Moraes. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberta. Obrigado, Ney, pelo convite. É sempre uma alegria poder voltar no seu programa. Professor, nós estamos completando 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Vivemos um momento muito conturbado, talvez a maior crise econômica desde que a Segunda Guerra terminou, porque logo após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos sim que reconstruir a economia mundial. Isso não foi fácil, levou décadas e, sinceramente, em alguns meses de pandemia, muita gente foi prejudicada do ponto de vista econômico e, lamentavelmente, milhares de pessoas morreram. Então, vivemos um momento conturbado, mas não podemos esquecer o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Falamos, durante a pandemia, de 500 mil mortos. Na Segunda Guerra Mundial, foram milhões de mortos. Só com o Holocausto, se eu não me engano, foram 6 milhões de judeus, aproximadamente. Numa ação genocida guiada por Adolf Hitler, que acreditava na supremacia racial do povo alemão, especificamente o povo ariano. Ou seja, não era simplesmente pelo fato de você ter nascido na Alemanha que você teria direito à vida de acordo com os nazistas. E há quem, inclusive, negue a existência de um holocausto, o que, sinceramente, por si só já é um crime absurdo e hediondo. Os generais norte-americanos, quando verificaram o que aconteceu, pediram que tudo fosse fartamente documentado. Então não existe nenhum tipo de dúvida em relação à existência do Holocausto. Quem tem dúvida, no mínimo, nutre simpatia por um dos maiores monstros da história da humanidade, que foi Hitler. Feito este pequeno quase desabafo de abertura, né, nós precisamos entender em casa, em primeiro lugar, o que é o nazismo. Então eu gostaria muito que o senhor classificasse e principalmente já desmistificasse nessa explicação se ele é ou não é de esquerda. Porque o nome do partido era Partido Nacional Socialista da Alemanha. Só que até onde eu saiba, de socialista nunca teve absolutamente nada. Foi só uma estratégia para angariar a simpatia dos operários alemães, né? E funcionou. E funcionou, exato. Muito bem, Ney. Eu acho que o teu desabafo, né, é muito importante, porque nós não podemos pensar hoje em qualquer projeto de humanidade se não levarmos em conta o que foi a decaída desta mesma humanidade no período da Segunda Guerra Mundial, né? Existe um artigo bem interessante, escrito por um filósofo da Escola de Frankfurt, chamado Theodor Adorno. Ele fala sobre educação após Auschwitz, né? Qualquer projeto de educação, qualquer projeto de humanização precisa levar em conta o que foi Auschwitz, né? E o que representou Auschwitz como um campo de concentração, né, em que tecnicamente se cometiam barbáries, né? Então, eu acho que o teu desabafo, ele se encaixa perfeitamente, né, no que? Naquela postura esperada por toda pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, de humanidade, né, de não recairmos mais naquilo que foi um projeto de sociedade nas décadas de 1930 e 40. Tá? Muito bem, acho que dado essa questão, sobre o Partido Nacional Socialista, né, um partido de não só direita, mas de extrema direita, né? Partido nacionalista, que vai então valorizar todos os símbolos que se voltam para a nação alemã naquele momento, né? Exemplo, o patriotismo exacerbado, né? Os monumentos alemães, a marca alemã, né? São as indústrias alemãs, quer dizer, vão ser a grande motivo de propaganda, né, do povo alemão. Para quê? Para suscitar nele o orgulho sobre o que significa ser alemão, né? Então, justamente num período em que
a Alemanha entrou numa grande crise econômica que perdurava praticamente desde ainda do período da Primeira Guerra Mundial, né? E que com muita dificuldade de recuperação não via avançar, né? Sobretudo o desenvolvimento da boa parcela da população alemã, né? Ao contrário, claro, até certo ponto, do povo judeu, né? Em que parcela desse mesmo povo eram praticamente os donos, né? De parte do comércio, de parte da indústria, né? Das agências bancárias também, né? Os donos do dinheiro, poderíamos dizer assim, enquanto que o povo alemão perecia, né? Com um desemprego alto na Alemanha. E, é claro, um líder, né? De uma certa maneira, carismático até certo ponto, né? Viu uma oportunidade de suscitar, né? A partir de uma análise de seu contexto, né? A motivação do orgulho alemão, né? E de um princípio que eu acho que praticamente orientou toda a vida desse personagem, que é o princípio da utilidade, né? O que me é útil, ou quem é útil para a forma de organização de uma sociedade, e quem não é útil, ou quem atrapalha para que essa sociedade ela possa vir a se desenvolver, né? Então, o princípio da utilidade, praticamente, é o que orienta todo o discurso de Adolf Hitler, né, para que ele possa se configurar como um grande líder político, né, e alguém que vai convencer a parcela da população maior, a massa, né, para quê? Para que possa apoiar um projeto político, um projeto econômico, um projeto de sociedade que vê, né, o povo judeu como um povo inferior, né? E aí não só o princípio da utilidade, mas também uma política de eugenia, é aquilo que perfaz, né, a ação política do Partido Nacional Socialista, né? Quer dizer, a eugenia não é um conceito novo, é um conceito que desde Aristóteles já foi trabalhado, né? Que é o conceito de melhoramento da espécie humana. Tá? Ou, em alguns contextos, e esse é um grande problema da noção de eugenia, quando é confundido a noção de melhoramento da espécie com o melhoramento da raça. E é o que Adolf Hitler buscou defender, tomando como escopo um autor chamado Arthur de Gobineau, né, um francês, que vai defender todo um discurso sobre a superioridade de algumas raças, especialmente da raça ariana, tá? Como o protótipo de ser humano que deveria servir de referência a todas as outras raças. E colocando ainda, defendendo ainda que a mistura das raças significa a degeneração e a autodestruição da própria raça e espécie humana. Essa confusão entre raça e espécie é o grande problema da eugenia numa perspectiva preconceituosa. Tá? Então, o que Hitler pregava era a superioridade da raça alemã em relação às outras, particularmente dentro da Alemanha, em relação aos judeus, que tiveram, através do próprio mérito, a habilidade comercial de conseguir bons negócios, inclusive no setor financeiro. Pelo menos é isso que eu posso entender. Professor, só para ficar claro, porque muitos de nós, aqui em Ponta Grossa e no Brasil, têm orgulho do fato de sermos brasileiros e também são patriotas. Então, não há nada de errado no orgulho nacional e no patriotismo, né? O problema é o exagero disso ao ponto de se considerar superior aos outros. Seria mais ou menos isso que aconteceu na Alemanha? Concordo absolutamente com a prerrogativa aqui da tua pergunta. Todos nós temos que, sim, sermos patriotas, né? O que é diferente de assumir uma postura que a gente chama de totalitarismo, né? Quer dizer, é aquela noção que não admite nenhuma outra postura patriota melhor do que a nossa, né? Nenhum outro produto de origem de outro país melhor do que o nosso,
né? A visão de mundo só é aquela que se identifica com a nossa visão de mundo, né? Então, quer dizer, existe aqui um certo exagero, né? E uma postura fundamentalista em relação aos seus próprios valores nacionais. Tá? É isso que dá origem ao termo nacionalismo, né? Quer dizer, é como se fosse uma doutrina, um dogma, né? Pautado nos valores de sua própria nação, de sua própria origem nacional. Seria como negar, por exemplo, do ponto de vista industrial, a qualidade do vinho francês ou dos carros alemães, tentando favorecer aquilo que é feito no Brasil, que não tem nem como comparar com esses dois segmentos. No que tange a esses dois segmentos, é claro. Sim, sim. Pelo que eu posso entender também, seria o mesmo que nós ignorarmos, por exemplo, o talento de argentinos e uruguaios no futebol, sendo que nós também somos muito bons, mas é sempre bom lembrar que nós temos o quê? 9 Copas Américas, eles têm 14, 15. Né? Então, é interessante a gente parar para pensar sobre as virtudes dos outros povos. Um patriota não deixa de enxergar a virtude de outros povos, mas um nacionalista exagerado ignora completamente os talentos de outras nações. Seria isso? Completamente, né? Quer dizer, os seus valores são valores absolutos, não é? E essa perspectiva de um valor absoluto não admite a convivência com outros valores. E, quer dizer, convivência, tolerância, né, são princípios que não são aceitos numa perspectiva nacionalista. E era justamente isso que defendia Adolf Hitler, né, e o Partido Nacional Socialista, e é o que nós encontramos na sua obra principal, Mein Kampf, né, A Minha Luta, que representam ali praticamente a Bíblia do nazista. Né? Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.